Nosso prota queria chegar ao auge das artes marciais, mas ele já sabia que era uma posição que nunca poderia alcançar, não importava o quanto tentasse. No entanto, ele estava desesperado para realizar seu objetivo, e por causa disso, ele decidiu seguir uma lenda que foi passada de geração em geração. Pelo visto, havia uma fruta dourada localizada dentro de um santuário que era guardado por um dragão. Essa é uma fruta que dizem conceder a imortalidade. E depois de uma longa e dura batalha contra o dragão, nosso prota alcançou a fruta dourada. Ele ficou surpreso ao ver que a fruta realmente existia e sentou-se na carcaça do dragão como um verdadeiro conquistador antes de se mover para comer a fruta. Ele está confiante de que, comendo a fruta, ele conseguiria alcançar o auge das artes marciais. O nome do nosso prota era Gilfus Eldrian, e ele era aclamado como o mais forte do mundo. Décadas depois, Gilfus envelheceu e está em seu leito de morte. Ele está cercado por seus familiares e sentado ao seu lado está seu filho mais velho, Gilean. Gilus percebe que seu filho parece triste e pede para ele ficar bem, dizendo que sua hora chegou. Gilean está triste por estar prestes a perder seu pai, da mesma forma que perdeu sua mãe. Quando está prestes a falecer, Gilfus pensa na fruta da imortalidade e percebe que era tudo papo furado. No entanto, ele se consola com o fato de ter sido abençoado com uma esposa e filhos. Ele diz aos filhos que viveu uma boa vida e não tem arrependimentos. Embora, no fundo, isso era uma baita mentira. Gilfus basicamente se arrepende de não ter tido mais tempo para alcançar o auge das artes marciais. Momentos depois, ele morre e de repente abre os olhos novamente. Ele fica chocado e se pergunta por quê. Tudo parece diferente. Ele sente que seu corpo está leve e quando olha ao redor, percebe que tem mãos de bebê. É aí que a ficha cai e ele percebe que é um bebê e está num berço. Ele não podia acreditar nos seus olhos, mas tentou se acalmar, já que eram 10 estrelas em sua vida passada. Gilus conclui que sua situação não é nada normal e começa a se perguntar quem poderia ter feito tal coisa com ele. De repente, ele se dá conta de que a tal fruta da imortalidade que ele comeu não era realmente uma fruta da imortalidade. O poder da fruta era a reencarnação, não a imortalidade, assim como ele já suspeitava. Isso o faz sorrir, pois ele considera que teve uma sorte ainda maior. Com isso, ele acredita que finalmente pode alcançar o auge das artes marciais. Ele nota que existem outros bebês ao seu redor, e como está em um prédio separado, ele deduz que deve ter renascido na família L-Hagon. No entanto, ele começa a se perguntar por que há tantos bebês no quarto. Nesse momento, servas entram no quarto com mamadeiras. Elas se aproximam de um dos berços e pegam um bebê goblin para alimentá-lo. Gilus fica chocado ao ver um goblin no quarto e se pergunta o que as servas planejam fazer. Depois de alimentar o goblin com uma substância vermelha, o goblin explode, espirrando sangue no rosto de Gilfus. Ele fica chocado ao ver isso e o medo percorre seu corpo enquanto ele tenta descobrir o que tem dentro da mamadeira. As servas então decidem diluir um pouco e continuar dando para as crianças. Gilus logo é pego por uma serva enquanto ainda tenta entender o que foi que deram ao goblin que o fez explodir. Ele pode ver claramente que o conteúdo da mamadeira não é leite, mas parece estar transbordando de magia. Ele não consegue acreditar que as criadas estão alimentando os bebês com algo tão perigoso. A criada enfia a mamadeira na boca dele, e quando ele sente o gosto do conteúdo, Gilus finalmente percebe que é sangue de dragão ancião. Ele não consegue acreditar no quão loucas elas são por fazerem bebês beberem sangue de dragão. Ele finalmente entende por que disseram que iriam diluí-lo. Ele decide que precisa cuspir, mas se lembra que já engoliu um pouquinho. No entanto, ele conclui que uma pequena quantidade não vai matá-lo. Ele percebe que os outros bebês também estão cuspindo a substância e decide que essa é a melhor coisa a fazer antes de explodir. Nesse momento, cai a ficha de que ele pode estar cometendo um erro ao cuspir. Ele percebe que se absorver todo o poder mágico, pode acabar superando seu eu do passado e finalmente alcançar o auge das artes marciais. Ele não faz a menor ideia do que está rolando, mas decide usar a situação da melhor forma possível. Ele bebe tudo da mamadeira com uma cara determinada a mostrar a todos por que não se deve mexer com ele. Até a criada fica chocada ao ver que Gilfus está consumindo alegremente o sangue de dragão que lhe é dado. A criada também fica feliz que as coisas estão dando certo para elas. Depois que ele termina de beber a mamadeira inteira, ele é colocado de volta no berço e percebe que os outros bebês também sobreviveram à provação. Assim como um bebê normal, ele começa a sentir sono depois de uma boa refeição. 7 anos depois, Gilfus é visto praticando suas habilidades de força, colocando uma pedra enorme em seus pés, enquanto faz uma flexão com uma mão só. Ele chega a 1000 flexões antes de empurrar a pedra para longe. Ele olha para seu corpo musculoso e admite que adora isso. Aparentemente, Gilfus agora se chama Zeke Eldrian. Zeke atribui toda a força que tem à qualidade do sangue de dragão que consumiu. O sangue de dragão parecia conter uma quantidade imensa de poder, e até os bebês que ingeriram só um pouquinho ganharam corpos muito mais fortes que os de humanos normais, graças ao poder da fonte verdadeira do dragão divino que ele já tinha absorvido em sua vida passada. Zeke conseguiu absorver cada gota do poder único do dragão ancião. Ele conseguiu passar por uma transformação que o deixou chocado. No entanto, Zeke percebe que ainda é um guerreiro de uma estrela. Guerreiro, o que o deixa desapontado, já que ele deveria ter pelo menos 4 estrelas. Basicamente, uma estrela é a verdadeira
fonte de poder de alguém, comprimida ao seu limite máximo. A pessoa imagina seu corpo como um universo e deixa as estrelas se moverem lá dentro. Acontece que a dificuldade aumenta a cada estrela, porque quanto mais estrelas, maior a força. E Zack, em sua vida passada, conseguiu alcançar o nível de 10 estrelas, o que o tornou a única pessoa no mundo a conseguir isso. Já se passaram 7 anos desde que Zack nasceu como filho do atual chefe da família L. Hagon. Família, mas ele é um filho ilegítimo. Sua mãe já havia morrido, e seu pai nunca deu as caras. Zack não acredita que tem um lixo como pai. Aparentemente, ele reencarnou um milênio depois, onde o mundo se tornou um lugar onde os fracos morrem nas mãos dos fortes. Existe também um ritual estranho conhecido como o julgamento do dragão. Apenas os bebês que sobrevivem ao beber o sangue devem ser treinados como guerreiros Hagon, mas Zack não recebeu um único treinamento de ninguém. Ele tenta fazer algumas perguntas à empregada, mas ela simplesmente responde que não tem permissão para dizer. Zack desabafa com a empregada, lembrando-a de que aqueles que passam no Conzier teste deveriam receber treinamento de combate. Mas ele está cercado apenas por empregadas e nem um único instrutor à vista. A empregada age como uma boneca, ao perguntar a Zeke se ele precisa de algo, mas ele diz que não. Na verdade, Zeke consegue se virar sozinho, já que está mais focado em fortalecer seu corpo do que em receber treinamento de combate. Zeke então pergunta à empregada se ela pode lhe dar informações sobre as outras crianças da família principal, mas a empregada lhe dá a mesma resposta, que é que ela não tem permissão para dizer. Zack tenta dar um jeitinho para conseguir uma resposta, mas a empregada mantém sua resposta. Zeke fica irritado e se pergunta se essa é a única coisa que a empregada sabe dizer. Zeke então pergunta à empregada se ele está na casa para ser maltratado, mas a empregada nega, dizendo que receberam ordens para cuidar de suas necessidades pessoais. Zeke percebe que a empregada é uma lutadora de 3 estrelas, e que para o treinamento de combate ela o ajudaria. Como a empregada não está sendo útil, Zack decide que é hora de ir para a floresta. Ele não consegue acreditar que vive com uma empregada há 3 anos, e eles não têm nenhuma conexão real. Zack espera uma resposta, mas ele não recebe nenhuma da empregada, que agora parece estar o ignorando. Zeke entra na floresta e come um monte de ervas venenosas que obviamente têm um gosto horrível. No entanto, ele não se importa, pois considera isso parte de seu treinamento. De repente, ele percebe que há um rastro sutil o seguindo. Ele se pergunta por que alguém o estaria seguindo e não apareceria para dizer algo. Ele ignora quem quer que seja e foca no que está vindo em sua direção. De repente, ele avista um javali furioso à sua frente. Ele se dá conta de que a névoa negra vindo da pessoa que o seguia não existia em sua vida passada, o que o faz se perguntar o que é exatamente. Mesmo assim, Zeke se mostra para o javali, e como o nome sugere, ele avança em direção a Zeke. Zeke sorri ao perceber que tem a atenção do javali. Zack assume a postura perfeita para desviar facilmente do javali. E assim que o javali está totalmente exposto, Zack acerta um soco em sua barriga. Isso causa um impacto aterrorizante que esmaga as entranhas do javali, o derrota com um só golpe. Zeke fica impressionado que apenas um leve toque dele, que é uma estrela, foi capaz de derrubar o javali. Zack então conclui que a qualidade da estrela é o que importa, não a quantidade. Zack pega o javali e o coloca em seu ombro enquanto volta para casa. Zeke fala sobre como já está cansado de ficar sozinho e pensa em partir para uma aventura. No entanto, ele percebe que o mar será o único lugar para onde poderá ir, mesmo que queira ir para qualquer outro lugar. Enquanto isso, o cara estranho que estava seguindo Zack fica chocado que ele conseguiu derrubar um javali com apenas um único soco sem nunca ter recebido um pingo de treinamento de combate. Além disso, ele não consegue acreditar que Zack realmente percebeu que ele estava escondido. Ele basicamente conclui que Zack não é uma criança normal. Como sua mãe morreu muito jovem e seu pai não tinha interesse nele, ele conclui que não há como Zack ter recebido uma educação adequada. No entanto, ele não tem permissão para fugir, pois é um filho da família cabeça. E por causa disso, ele tem sido mantido sob vigilância. O cara estranho percebe que as coisas estão ficando muito interessantes a cada momento. Zeke volta para casa e percebe que há visitas em casa. Ele consegue sentir a força desses visitantes e se pergunta o que é que eles querem dele. Ele vai até a porta para espionar a conversa deles, e pelo que consegue sentir, não há intenção de matar da parte deles. Ele então finalmente abre a porta para ver alguns homens na sala e lhes pergunta por que vieram. Ele percebe que os homens têm o emblema L. Hagon em suas roupas. Isso o deixa ainda mais curioso, e ele se pergunta o que os homens querem dele. Nesse momento, os homens dizem que vieram para levá-lo, porque ele precisa passar por um exame. Zeke quase enlouquece quando ouve isso, já que ninguém lhe falou sobre nenhum maldito exame. Logo depois, Zack é levado para a casa principal. Ele nunca esperou que voltaria depois de 1000 anos, desde que esteve longe de lá. Zack é vestido com um uniforme escolar pelos homens que foram à casa dele. Acontece que ele foi trazido para a casa principal não por luxo, mas para frequentar a academia conhecida como Ninho do Dragão. Esta era uma academia que foi estabelecida pela família L. Hagon, e todos que nascem na família almejam se matricular na academia. Aparentemente, todos eles recebem educação quando completam 7 anos, e hoje era o exame de admissão, mas Zeke não recebeu nenhuma educação para começo de conversa.
No entanto, Zeke não tem escolha a não ser fazer o exame, já que é obrigatório, e é por isso que ele foi trazido de onde mora na floresta. Zeke está frustrado com tudo isso, e isso o faz abaixar a cabeça de dor. Enquanto os outros estudantes passam por ele, um deles com cabelo azul, Langus, se aproxima dele. Langus é da Vila da Escama Antiga e pergunta a Zeke se ele está bem ou se está com algum tipo de problema. Zeke se vira para olhá-lo e pergunta grosseiramente o que ele quer. Langus parece ser uma pessoa tímida, pois diz a Zeke que estava apenas tentando ajudar, já que ele parece estar com problemas. Zeke fica chocado com a abordagem de Langus. Ele consegue sentir que ele é do tipo tímido, mas percebe que ele tem algum poder correndo através dele. Zeke se levanta e pede desculpas por ser rude. Ele então se apresenta e diz a Langus que está apenas confuso sobre o que os chefes da família estão planejando para eles fazerem. Langus então responde que o conteúdo do exame não muda de ano para ano. No entanto, Zeke esclarece as coisas, dizendo a Langus que ele, na verdade, não sabe do que se trata o exame. Langus fica chocado quando percebe que o cara na sua frente realmente não tem nenhum conhecimento do que está falando. Langus se pergunta se Zeke ficará bem, já que ele não tem ideia do que vai enfrentar durante o exame. Langus então decide se dar ao trabalho de explicar a Zeke. Bem quando ele está prestes a começar a explicar, um grupo de valentões aparece por trás, chamando Langus de Nanico. Até mesmo Zeke fica chocado ao ouvir alguém chamar Langus de Nanico. O grupo de valentões é liderado por um cara, Retin, e ele também é da Vila da Escama Antiga. Retin zomba de Langus, perguntando por que um nanico como ele veio para o exame quando poderia ir para casa e apenas brincar. Langus ainda não entende a provocação e responde que veio para o exame, mas isso só faz o Reton gritar com ele. O Retin diz pro Langus que ele é um lixo e que de jeito nenhum alguém como ele vai entrar na academia. O Retin continua tirando sarro do Zeke enquanto lembra a ele que seu pai é um dragão fajuto. O Zeke percebe que o Langus está irritado pois ele consegue ver que ele cerrou o punho. Aparentemente, a família Lyragon tem uma hierarquia que é estabelecida por uma monarquia absoluta. Os novatos são conhecidos como dragões menores. Os soldados comuns são conhecidos como dragões jovens, e a classe dos capitães são os dragões adultos. No topo estão os anciãos ou a classe executiva, e eles são conhecidos como os dragões anciões. No entanto, existe um nível mais baixo que é reservado para o lixo, e eles são chamados de dragões fajutos. Os dragões fajutos são aqueles que falharam em entrar no ninho do dragão, ou aqueles que não conseguiram se formar na academia. Eles são basicamente chamados de falsos, mas o Langus quer provar que pessoas como ele não são falsas. O Zeke então decide entrar na conversa e ele pergunta ao Retin como ele sabe que o Langus é um lixo se ele nem mesmo passou pelo exame. O Retin fica chocado com a interferência do Zeke e pergunta quem ele é e se ele tem algum problema com ele. O Zeke responde que está de boa, mas ele só quer saber por que o Retin acha que é impossível para o Langus entrar na academia. O Retin então responde que pessoas como o Langus são uns fracotes. O Zeke fica chocado ao ouvir isso e simplesmente diz ao Retin que o Langus é mais forte que ele e seu bando de lixo. Isso deixa o Retin furioso, e ele pergunta ao Zeke se ele está insinuando que eles são inferiores a alguém como o Langus. Antes que a coisa toda exploda, um examinador aparece para dizer aos alunos que o exame de admissão está prestes a começar. Ele diz aos candidatos que eles precisam pegar uma etiqueta com um número após se registrarem. O Retin encara o Zeke com tanto nojo, prometendo que vai se lembrar do rosto dele. O Zeke fica surpreso que o Retin já está irritado e se pergunta por que os jovens de hoje têm o pavio tão curto. O Langus fica surpreso ao ouvir o Zeke dizer isso, já que todos eles têm a mesma idade. O Langus então acrescenta que qualquer um ficaria bravo se fosse chamado de fraco. O Zeke então pergunta se o exame é obrigatório, mas o Langus menciona que ele é livre para desistir se achar que não tem a capacidade de participar. Isso surpreende o Zeke, mas prova ainda mais para o Langus que o Zeke não sabe de nada. O Langus então aconselha o Zeke a desistir, já que ele pode se machucar durante o exame. O Zeke avisa ao Langus que ele não tem intenção nenhuma de desistir. O Langus fica surpreso ao ver o quão confiante o Zeke está, mesmo que ele não tenha a menor ideia do que se trata o exame. O Zeke então sugere que eles se mexam antes que o exame comece. Momentos depois, todos os candidatos estão reunidos. O examinador fica na frente para lhes contar os detalhes do exame. Ele os informa que tudo o que eles precisam fazer é deixar um arranhão na rocha à frente deles para passar no exame. No entanto, nenhuma arma, além das fornecidas pelos examinadores, é permitida. Para tornar as coisas interessantes, eles podem usar as próprias mãos, contanto que consigam fazer um arranhão na rocha. O examinador então revela que todos eles têm 3 tentativas cada um, mas o Zeke não acha que este seja um exame particularmente difícil. O Langus fica horrorizado ao ouvir isso. E o Zeke se pergunta qual é a surpresa, já que tudo o que eles precisam fazer é arranhar a rocha. O Zeke já estava esperando um exame maluco por causa da aprovação pela qual os fizeram passar ao fazer-los beber sangue de dragão. Mas com o que ele está vendo, Zeke está muito decepcionado. O examinador então ordena que o exame comece. O primeiro candidato se aproxima da rocha e a golpeia com toda a sua força, mas isso estilhaça sua espada e provoca um estrondo alto que quase ensurdece os presentes. Mesmo com toda a força que ele colocou nisso, ele foi incapaz de deixar um arranhão na rocha.
O garoto desaba no chão de dor, e os examinadores perguntam se ele está disposto a usar suas 2 tentativas restantes, mas ele sente tanta dor que não consegue. Eles declaram isso uma desistência, e ele é levado embora. Zack então percebe que Langus está agindo todo esquisito, e se pergunta por quê, já que o exame parece ser fácil. Zeke então pergunta a Langus sobre a rocha. Langus revela que a rocha é chamada de Pedra da Regeneração, e ela pode reparar qualquer arranhãozinho instantaneamente. Ela também tem a habilidade de refletir um impacto de dano 100 vezes mais forte se for atacada com força bruta. Zack conclui que a rocha é bem bizarra. Langus então menciona que é possível deixar um arranhão nela se o poder da fonte de éter dentro de a pessoa for circulado corretamente. Com o que acabou de ouvir, Zack saca que basicamente tudo se resume ao manuseio correto do poder da fonte de éter, em vez da habilidade em artes marciais do indivíduo. Zack dá uma olhada nos participantes e percebe que há um número considerável de candidatos que devem conseguir passar no exame. Ele percebe que Retin e sua galera também são fortes o suficiente para passar no exame. De onde está sentado, ele consegue ouvir os candidatos falhando um após o outro, depois de terem seus braços quebrados ao tentar deixar um arranhão na rocha. Logo depois, o examinador chama o número 315, que é o número de Zack. Langus teme por Zack e insiste para que ele desista, mas Zeke garante que vai ficar tudo bem. Zeke se apresenta, e assim que o examinador põe os olhos nele, ele sente uma pressão e uma aura imensas vindo de Zack. Perguntam a Zack qual arma ele escolhe, e ele responde que não precisa de nenhuma, pois planeja usar as próprias mãos. O examinador pergunta de novo se ele realmente não quer usar uma arma, e ele confirma, garantindo ao homem que seus punhos são o suficiente para dar conta do recado. Quando os outros alunos ouvem isso, começam a tirar sarro dele, dizendo que não tem como ele conseguir fazer um arranhão na rocha com apenas os punhos. Nem o Langus bota fé no Zack, pois ele realmente acredita que seus braços e punhos podem ser arrebentados. Langus começa a se culpar, dizendo que deveria ter tentado impedir Zack de participar do exame. Como Zack já se decidiu sobre o que quer, o examinador manda ele prosseguir. Zack dá uma olhada na rocha e admite que ela é feita de um mineral que ele nunca viu antes. Ele conclui que é algo que se formou ao longo de 1000 anos. Ele percebe que há muitas coisas que ainda não sabe, mas decide deixar tudo isso para o futuro. Zeke aumenta seu poder, pronto para socar a rocha. Com a quantidade de poder que ele gerou, ele acredita que será suficiente para fazer o que quer com a rocha. A técnica que ele prefere usar é chamada de forma da técnica de combate do matador de dragões. Uma aura amarela brilhante se forma ao redor de seu corpo e braço, enquanto ele esmurra a rocha com o braço. Isso estilhaça o topo da rocha no impacto, deixando um barulho alto e uma nuvem de liendo poeira. Todos ficam surpresos, mas enquanto todo mundo fecha os olhos do examinador permanecem abertos, agindo como se não fosse nada demais. Zeke dá um suspiro de alívio, mas percebe que a técnica é um pouco avançada para ele na sua idade. Ele dá uma olhada no seu braço e vê que está sangrando, e seu uniforme também está rasgado. Em vez de se gabar por quebrar a rocha, Zeke conclui que seu treinamento não é suficiente. Os outros estudantes ficam se perguntando como ele conseguiu fazer aquilo. Por outro lado, Retin está simplesmente furioso que Zack conseguiu esmagar a rocha. Langus fica de queixo caído no chão, já que Zack é a última pessoa que ele esperava que passasse no exame. Até o examinador considera o que acabou de assistir algo impossível, porque apenas alguém de rank 4 estrelas ou superior deveria ser capaz de estilhaçar Pedra de Regeneração. Como Zeke é um filho ilegítimo, o examinador se pergunta se ele de alguma forma herdou os poderes da casa. O examinador também percebe que já viu o movimento que Zack usou em algum outro lugar. Zeke então se aproxima do examinador perguntando como ele se saiu no exame. O examinador o informa que ele passou e lhe entrega uma garrafa com uma substância verde dentro. Zeke pergunta ao examinador júnior sobre o conteúdo da garrafa, mas o cara apenas o encara com ódio, dizendo para ele se afastar. Zeke simplesmente assume que a garrafa é uma recompensa por passar no teste. Zeke volta para seu novo amigo, e Langus o elogia por quão incrível ele foi. Zeke então pergunta a Langus sobre a garrafa, e ele revela que é uma poção de cura. Zeke fica confuso quando ouve isso, e Langus menciona que é uma poção de cura de grau normal. Zeke a examina mais uma vez e percebe que a substância não parece venenosa. Ele começa a se perguntar se a tal poção de cura poderia ser na verdade um elixir. Aparentemente, um elixir é uma poção feita de materiais muito raros e é combinada com ervas que crescem apenas em reinos secretos. Além disso, núcleos puros de elixir de bestas divinas e fantasmagóricas são adicionados. Beber o elixir basicamente cura feridas antigas e recentes instantaneamente, ao mesmo tempo que aumenta o éter de alguém. No entanto, refinar o elixir é muito difícil, já que seus ingredientes são muito difíceis de encontrar. É por isso que raramente aparece no mercado. Zeke então consome a poção de cura e, como esperado, seus braços rasgados se curam. Zeke fica chocado e percebe que a poção de cura é realmente um elixir. Langus então diz que não tem ideia do que é um elixir, mas que as poções de cura de Elhagon são muito melhores do que as obtidas em lojas. Langus considera isso algo normal, enquanto Zack está totalmente impressionado, já que todos os seus ferimentos se curaram instantaneamente. No entanto, ele percebe que não há aumento de éter como quando ele toma um elixir.
Langus então diz a Zeke que ele é bastante impressionante, mas Zeke não acredita nisso. Zeke examina a garrafa e percebe que é basicamente o que o conhecimento humano foi capaz de criar por mais de um milênio. Langus então lembra a Zeke que ele é bem forte, e Zeke responde que seu objetivo é ser o mais forte, então não está surpreso. Hatching e sua gangue de valentões logo se apresentam para fazer o teste, e todos eles passam. Zeke não se surpreende com isso, pois já sabe que eles iriam. Passa. Finalmente, o candidato 414 é chamado e acaba por ser o Langus. Enquanto ele desce as escadas, Zeke percebe que o Langus está nervoso e ele o incentiva a se recompor, garantindo que ele vai ficar bem. O Langus basicamente se vira e diz para o Zeke parar de aumentar tanto as expectativas. Quando o Langus chega ao local do teste, ele pega uma espada, deixando o Zeke se perguntando o que o cara está realmente fazendo. O Langus respira fundo e lança seu golpe de espada contra a rocha. No entanto, ele não consegue nem fazer um arranhão, e ainda por cima cai no processo. Como de costume, o examinador o informa que ele tem mais 2 tentativas. O Langus então se levanta para tentar de novo, mas o resultado continua o mesmo. Ele cai no chão em lágrimas, se perguntando se vai falhar, assim como os valentões disseram que ele iria. Como era de se esperar, Hatching e os outros já estão rindo dele, dizendo que o filho do meio-dragão sempre será um meio-dragão. Eles o incentivam a desistir, enquanto lembram ao Zeke que ele disse antes que alguém tão fraco quanto o Langus é mais forte que eles. O examinador então diz ao Langus que ele tem apenas mais uma tentativa. Eles perguntam se ele quer tentar de novo, e o Langus começa a gaguejar, enquanto mergulha num estado de escuridão total. Nesse momento, a voz do Zeke surge da escuridão, perguntando o que ele está fazendo. O Langus se vira confuso e o Zeke sugere que ele use uma lança em vez de uma espada. O Langus ainda está confuso com isso, e o Zeke diz que está falando sério. O Zeke dá uma bronca no Langus por usar uma arma que não combina com ele. O Zeke garante que, não importa quantas vezes ele tente, ele não será capaz de fazer um arranhão na rocha usando uma espada. Hatching e seus amigos começam a rir do Zeke de novo, dizendo que o Langus foi ensinado a usar uma espada desde criança e que nunca teve aulas de lança. Ao mesmo tempo, eles acreditam que o Langus vai continuar sendo o mesmo patético de sempre, mesmo que troque de arma. O Zeke então pergunta ao examinador se é permitido trocar de armas no meio do teste. O examinador garante ao Zeke que não há problema nenhum nisso. O Zeke sorri para o Langus, dizendo a ele que ele está livre para ir em frente e usar uma lança. O Zeke age como um verdadeiro palestrante motivacional, perguntando ao Langus se ele está pronto para sair como um perdedor, mas o Langus diz que não. O Langus então se levanta novamente enquanto diz ao Zeke que vai aceitar sua sugestão e tentar usar uma lança. Aparentemente, o pai do Langus não tinha permissão para entrar no ninho do dragão, e ele era sempre alvo de zombaria. Mesmo com tudo isso, ele nunca desistiu, e ainda assim fez questão de criar bem o seu filho. Por causa de tudo que seu pai fez por ele, o Langus está disposto a provar que ele não é uma farsa. Ele se lembra do Zeke dizendo que sempre terá o mesmo resultado, não importa quantas vezes use uma espada. Ele não conhece o Zeke há muito tempo, mas está escolhendo acreditar nele. No entanto, ele não sabe como deve usar a lança, e o Zeke apenas diz para ele atacar reto. Ele o incentiva a não pensar muito sobre isso e apenas fazer. O Langus sabe que é impossível para alguém que usa uma lança pela primeira vez simplesmente atingir a pedra de regeneração e causar dano. Mas ele nunca terá certeza se não tentar. Mesmo tendo acabado de conhecer o Zeke, ele está escolhendo confiar nele. Já que o Zeke acredita nele, ele também quer fazer o mesmo. O Langus assume sua postura e percebe que a energia da fonte de éter, fluindo pelo seu corpo, é na verdade diferente de quando ele estava segurando uma espada. O Langus avança em direção à pedra e acerta-a, deixando uma onda de choque massiva. Hatching e sua gangue de valentões começam a rir, dizendo que não houve diferença, mesmo que Langus tenha trocado de arma. No entanto, olhando mais de perto, eles percebem que Langus conseguiu. Eles ficam chocados quando veem isso, e até o examinador não consegue acreditar que Langus realmente perfurou a pedra com a lança. Zeke está orgulhoso de Langus e aplaude para ele. Langus não acredita no que vê quando o examinador anota em seu livro que ele passou no teste. Langus é forçado a perguntar de novo para confirmar, mas Zeke o abraça por trás, garantindo que ele realmente conseguiu. Com lágrimas nos olhos e felicidade, ele abraça Zeke. Hatton e seus garotos não querem acreditar que Langus realmente passou no teste, e todos eles acham que foi um golpe de sorte. O examinador então grita a plenos pulmões, dizendo aos candidatos que o exame acabou e que o próximo passo é a cerimônia de entrada. Quando Zeke ouve isso, ele fica surpreso. Ele não consegue acreditar que arranhar a rocha é o único teste que eles vão exigir. Langus então diz a Zeke que talvez haja outro exame depois que entrarem na academia. Zeke então pergunta a Langus o que eles devem fazer, já que passaram no teste. E Langus revela que os chefes da família Eldragon aparecerão para dar as nascentes da Ascendial Dragon palavras de parabenização aos participantes. Nesse momento, um bando de homens com auras imponentes aparece à distância, caminhando em direção aos estudantes. Entre eles, tem um cara que chama a atenção de Zeke, e ele pergunta a Langus quem é o cara sombrio. Langus não acredita que Zeke acabou de falar mal do chefe da família. Zeke não se segura e chama o chefe da família de cara feio.
Mas antes que ele possa dizer mais alguma coisa, Langus cobre sua boca com a mão. Langus implora para que Zeke fique quieto e não diga nada. E mesmo sendo difícil, Zeke decide ficar em silêncio. Zeke encara os homens que são considerados as forças dos Hagon. Ele fica impressionado porque há alguns caras decentes, já que a maioria deles é de 6 estrelas. No entanto, o chefe da família, Balsa Elragon, é um guerreiro de 8 estrelas, o que o torna um figurão. Na sua época, havia apenas alguns de 8 estrelas no mundo, e Zeke se pergunta quantos ainda restarão. Zeke então diz a Languis como se sente. Ele o avisa que não gosta de Balsa. Ele nem se importa se o homem é seu pai ou não. Nesse momento, Balsa dá um passo à frente com uma aura avassaladora para se dirigir aos estudantes. Ele só diz algumas palavras aos estudantes, e é ele dizendo para se tornarem a carne e o sangue dos Elhagon. No entanto, essas palavras carregam um peso esmagador junto com sua aura, enquanto todos os estudantes, exceto Zeke, começam a tremer. Até Languis reclama de como é difícil para ele respirar. Mas Zeke não sente nada com a presença de Balsa. Tudo o que ele consegue sentir em relação a Balsa é ódio puro, mesmo sem saber o porquê. Depois que ele termina de se dirigir ao estudante, Balsa se vira para ir embora. Outro ancião então assume o comando, dizendo aos estudantes que o chefe da casa está esperando grandes coisas deles. Essa pessoa também chama a atenção de Zeke, e ele começa a se perguntar quem é o ancião de cabelo loiro. Zeke percebe que a partida de Balsa diminuiu um pouco a tensão sobre os estudantes, mas todos eles permanecem compostos após o efeito da presença de Balsa. O examinador então dá um passo à frente para revelar que eles vão anunciar a distribuição dos dormitórios. Zeke fica chocado ao ouvir isso, pois pensava que todos iriam para o lugar. Langus então decide explicar para ele, já que ele não sabe de nada. Ele lhe diz que a academia tem 4 dormitórios. Os alunos são designados para um dos 4 dormitórios, que são os dormitórios leste, oeste, norte e sul. De repente, Zeke ouve seu nome e se levanta para sair. Ele diz ao seu novo amigo para se cuidar e os dois trocam gentilezas antes de ele partir. Zeke foi designado para o dormitório leste da academia e fica surpreso ao ver o quanto as coisas mudaram em mais de 1000 anos. Ele segue as instruções escritas no bilhete em sua mão para encontrar o caminho até seu quarto. Ele está preocupado que seu colega de quarto fique bravo por ele chegar tarde, e tudo isso aconteceu porque ele se perdeu. Ele finalmente chega à porta e com todo o entusiasmo abre a porta para anunciar sua chegada e cumprimentar seu novo colega de quarto. No entanto, o entusiasmo e a empolgação morrem quando ele vê quem é seu colega de quarto. Zeke não consegue acreditar que seu colega de quarto é ninguém menos que Langus. E quando ele vê o garoto, ele apenas assume que tem uma conexão inexplicável com ele. Langus sorri enquanto concorda com ele, e também menciona o fato de que já estava se sentindo solitário. Zeke então pergunta a Langus se não há nenhum plano para o dia, e ele diz que não há, já que a sessão de treinamento deles começará no dia seguinte. Eles foram instruídos a descansar. Zeke não tem ideia disso, pois ele não estava prestando atenção durante toda a sessão de orientação. Ele parece animado ao admitir isso, mas Langus não acha que seja algo de que ele deva se orgulhar. Langus decide deixar para lá a sessão de bronca e sugere que eles durmam um pouco, já que treinarão no dia seguinte. Aparentemente, Zeke estava inicialmente planejando largar a escola e apenas sair em uma aventura, mas as coisas novas que ele viu desde que chegou à escola o interessaram. Ele decidiu ficar na casa só mais um pouco se isso o ajudar a aprender mais sobre o mundo depois de um milênio. Um mês depois, as crianças estão passando por um treinamento intensivo com seu tutor. Eles estão sendo ensinados a dominar o sopro do dragão, que foi criado pelo 15º líder da casa Elhagon. O tutor lhes diz que eles precisam dominar a técnica para que possam usá-la em qualquer situação. O tutor anda por aí, de olho nas crianças. Ele percebe que alguns deles já a dominaram, e uma delas é Leica, a filha do líder da casa. Aparentemente, ela já é habilidosa o suficiente para ser classificada como uma 2ª estrela. No entanto, ele está mais interessado em Zeke. Enquanto todos os outros estão com dificuldades, Zeke está carregando uma pedra na cabeça enquanto segura 2 halteres que também têm pequenas pedras neles. O tutor começa a se aproximar do fato de que Zeke herdou o poder do líder. No entanto, ele se pergunta como Zeke consegue dominar tudo, já que não teve nenhum professor que pudesse tê-lo ensinado. O professor só pode se perguntar, mas não consegue chegar a uma conclusão. Por outro lado, Zeke está pensando em como a técnica de respiração, o sopro do rei dragão que ele inventou, foi modificada e transmitida como o sopro do dragão. Aparentemente, técnicas de respiração são maneiras de extrair éter do ar para o corpo e fazê-lo circular, o que, em última análise, ajuda a aprimorar o éter. No entanto, o nível ideal depende de Silvera, a habilidade e criatividade do usuário. É por isso que cada casa nobre aprimora seu próprio estilo e mantém a técnica finalizada. Em segredo, Zeke admite que a técnica é segura e fácil de aprender, mas ele acredita que é totalmente inútil se ele só pode usá-la quando está parado. Basicamente, sua técnica original permite que ele use éter enquanto se move. Os efeitos da técnica são enormes, mas apenas alguns a herdaram por causa de quão difícil ela é. Zeke a simplificou naquela época para que qualquer um pudesse usá-la a fim de tornar o clã mais forte, mas ele nunca pensou que ela
evoluiria e existiria por mais 1000 anos. Zeke fica impressionado com isso, e ele acredita que pode haver outras técnicas de artes marciais que também mudaram com o tempo. Após a sessão de treinamento, a molecada vai para o refeitório para comer. Enquanto todo mundo está se esforçando para comer por causa do cansaço, Zeke está devorando sua comida sem se preocupar com nada. Ele percebe que Langus parece esgotado, e o incentiva a comer sua comida porque ele não será capaz de se mover da melhor forma se ficar sem energia. Langus é forçado a perguntar a Zeke como ele está tão cheio de energia quando todo mundo está esgotado. Zeke zoa o Langus, dizendo a ele que ele é apenas um fracote. Ele o incentiva a comer mais e treinar mais pesado. Enquanto dá um sermão no Langus, Zeke percebe que algumas das crianças que são bem treinadas estão de fato comendo sua comida. Nesse momento, Leica se aproxima de Zeke, e como Zeke não a conhece, ele pergunta na lata quem ela é. Langus quase se engasga com a comida quando ouve isso, e ele rapidamente vai até Zeke para sussurrar em seu ouvido. Ele diz a ele que Leica é a filha do chefe, mas Zeke inocentemente diz a Langus que ele não fazia ideia. Langus está quase morrendo de pressão, enquanto diz a Zeke que eles nem deveriam estar falando com a Leica. Zeke apenas o encara como se fosse um tolo, dizendo a ele que também é filho do chefe, mesmo sendo um filho ilegítimo. Langus e Leica ficam ambos chocados quando ouvem isso, e Leica pergunta se ele está falando a verdade. Zeke responde calmamente que ele não tem nenhum motivo para mentir. Leica então pergunta a ele como ele conseguiu ficar forte o suficiente para esmagar uma pedra de regeneração com as próprias mãos. Leica está genuinamente interessada, mas Zeke apenas responde que ele conseguiu fazer isso porque ele é simplesmente um cara legal. Zeke percebe que Langus está totalmente aéreo, e ele o chama de volta à realidade, dizendo para ele comer. Leica então se aproxima mais de Zeke, perguntando se ele gostaria de se juntar a ela. Zeke fica confuso com o que ela quer dizer, e Leica diz claramente, pedindo para Zeke se tornar seu subordinado. Leica diz a Zeke que ela vai se tornar sua apoiadora, já que ele é um filho ilegítimo, e ele obviamente iria querer aliados. Leica quer que Zeke a ajude a se tornar a próxima chefe, usando seu poder, e ela promete recompensá-lo generosamente quando ela se tornar a chefe da família. Ela tenta enrolar ele com uma conversa mansa, mas Zeke calmamente diz a ela que não está interessado na oferta. Quando Leica ouve isso, ela assume que Zeke está também almejando se tornar o chefe da família, e é por isso que ele está rejeitando a proposta. Enquanto ela está ocupada falando suas besteiras, Zeke a está observando, e ele vê que ela já está prestes a se tornar 2 estrelas, e ele considera isso algo impressionante para a idade dela. Zeke finalmente abre a boca para dizer à garota que ela é livre para fazer o que quer que ela queira, porque ele não está interessado em nada que diz respeito à família. Leica fica chocada ao ouvir isso, e ela fica mais insistente enquanto pergunta ao Zeke o que ele realmente quer. Zeke fica pistola, e com raiva espeta a mesa com a sua faca de mesa enquanto libera uma quantidade assustadora de pressão do seu corpo, para dizer a Leica que não tem interesse em servir ninguém. Zeke diz que quer ficar sozinho porque ele é obviamente o mais forte. Leica consegue sentir a pressão do Zeke, deixando-a completamente chocada. Ela não consegue acreditar que a aura do Zeke está realmente a assustando. Zeke continua a devorar a sua comida enquanto Langus tenta acalmar a situação. Leica então perde a cabeça e desafia Zeke para um duelo. Zeke fica surpreso com isso, mas ele não é de fugir de um desafio. Em pouco tempo, a notícia sobre o duelo se espalhou entre os estudantes de que a Leica vai ter um duelo nos campos de treinamento. Os estudantes correm para assistir ao duelo, e enquanto Langus está surtando, Zeke está agindo super tranquilo. Langus tenta lembrar Zeke que ele está prestes a lutar contra a Leica, mas o Zeke simplesmente responde que não faz ideia de quem ela é. Zeke então percebe que Langus também está agindo formalmente, e pergunta-lhe: por que isso? Bem, gênio, é porque você é o filho do chefe, diz Langus. Zeke então pergunta a Langus o que ele quer dele. Langus tenta explicar a situação para ele. Ele diz que a Leica é filha de Balsa, e que ela também tem sangue Taifona, que é basicamente uma das 4 grandes casas que apoiam Eldrion. Langus diz que Leica é um gênio, porque ela foi capaz de dominar todas as formas de esgrima que vêm da casa Taifona. Zeke apenas fica lá parado, casualmente enquanto diz a Langus que a única coisa que ele sabe é o fato de que ela é filha de Balsa. Zeke começa a rir dizendo que não saber na verdade adiciona mais graça à coisa toda. Ele considera isso uma reviravolta emocionante dos acontecimentos enquanto Langus o repreende dizendo que não há nenhuma chance de ele vencer a Leica. Langus pergunta-lhe por que ele aceitou o desafio para começo de conversa, e Zeke diz que é óbvio que se espera que ele aceite se for desafiado para um duelo. Além disso, Zeke encara Leica e conclui que ela parece mais preparada para o duelo. Leica então grita para Zeke parar de tagarelar enquanto o encara com sua espada cravada no chão como uma verdadeira guerreira, e pergunta a Zeke se ele está pronto para aprender umas boas maneiras. Como os dois estão prontos para lutar, Langus deixa a arena para eles. Langus implora para Zeke ter cuidado enquanto foge. Agora que estão sozinhos, Zeke pergunta a Leica por que ela está tão determinada a lutar com ele. Leica responde que ela almeja ser a próxima chefe da casa. E para reivindicar tal posição, ela quer derrotar Zeke e fazê-lo servi-la. Zeke fica chocado quando ouve isso e ele começa a se perguntar o que tudo isso tem a ver com ele. Leica fica surpresa que Zeke esteja agindo todo indiferente
Ela lhe pergunta se ele não sabe a verdade sobre sua família por ser um filho ilegítimo. Zeke está prestes a dizer a Leica que ele sabe, quando ela o interrompe. Leica explica que, incluindo Zeke, existem 5 herdeiros competindo para ser o próximo chefe. Zeke é o único que não carrega o sangue de uma das 4 grandes casas de Eldrian. O ponto-chave é que qualquer casa que produza o chefe, o que significa que todos estão se esforçando para serem os melhores na academia. E para enfrentar seus irmãos, Leica diz que precisa de mais aliados. A explicação toda deixa Zeke totalmente confuso, mas ele consegue entender o ponto principal. Leica o informa que está lutando para garantir seu lugar. Sem perder mais tempo, ela se lança para cima do Zeke. Ela está determinada a derrotar o Zeke, e com sua espada, ela tenta acertar um golpe no Zeke, mas ele de repente recua. Zeke desvia do ataque, mas o golpe da espada deixa o chão estilhaçado. Leica não está pronta para desistir, e se levanta de novo para atacar o Zeke. Ela balança sua espada freneticamente, e com grande poder, deixando os espectadores totalmente impressionados. Eles elogiam a Leica por ser tão boa com a espada, mesmo que seja apenas uma espada de treino. Como se ela pudesse ouvir os espectadores torcendo por ela, ela aumenta a intensidade de Kiesel. Atacar o Zeke. No entanto, Zeke simplesmente pula pela arena, desviando de cada um dos seus golpes. Os espectadores, por outro lado, ficam de queixo caído com o quão poderosa a Leica é, já que ela é filha do chefe da família. Eles estão confiantes de que a Leica vai terminar a luta a tempo. Mal sabem eles, a Leica já está ficando frustrada porque tudo o que o Zeke faz é pular por aí para desviar dos golpes dela. Zeke não faz quase nenhum esforço para desviar dos ataques da Leica, forçando-a a questionar sua incapacidade de acertar um golpe. Zeke elogia a Leica por ser realmente rápida, e o tipo de técnica que ela está usando também parece ser ótima. Zeke até acrescenta que ela está se saindo melhor do que guerreiros de uma estrela comuns. Leica fica pistola e grita com o Zeke, mandando ele lutar em vez de só ficar de papo. Já que é isso que a Leica quer, Zeke decide dar a ela uma provinha da sua força. Zeke desvia facilmente do golpe dela antes de socá-la no peito. Soco envia uma onda destrutiva pelo corpo dela, fazendo-a cuspir sangue. Leica cai de joelhos com dor, deixando os outros estudantes em choque. Com dor, Leica olha para cima e pergunta ao Zeke por que ela não consegue acertar um golpe nele quando ela deveria ser muito melhor que ele. Zeke admite que ela é mais rápida que a maioria dos guerreiros de uma estrela que ele conheceu, mas ele a informa que ela ainda não passa de uma guerreira de uma estrela. Leica então discute, lembrando ao Zeke que ele também é uma estrela. Zeke explica que consegue ler facilmente os movimentos dela graças à forma como ela respira, ao espasmo dos seus músculos, até mesmo ao movimento dos seus olhos. Além disso, ele tem muito mais experiência que ela. Zeke explica isso de uma maneira tão arrogante que força a Leica a se levantar de novo. Ela avança em direção ao Zeke novamente com a espada em mãos, pronta para arrancar a cabeça dele. Mas mesmo com o ataque surpresa, Zeke ainda desvia com um salto acrobático para trás. Isso deixa a Leica claramente aberta para o ataque do Zeke, e o Zeke a pune socando-a direto na parede do fundo. Ela bate na parede e levanta uma nuvem enorme de poeira que cobre a área. Os espectadores ficam em choque quando veem isso, se perguntando se a Leica realmente perdeu. Langus fica animado quando vê isso e corre de volta para a arena dizendo ao Zeke o quão incrível ele é. No entanto, Zeke diz a Langus que a luta ainda não acabou. Zeke está impressionado que a Leica foi realmente capaz de aguentar seu golpe. Quando a poeira baixa, Leica é vista se esforçando para se levantar, com o corpo todo machucado, mas ela não está pronta para desistir. Langus tenta dizer a ela para parar porque ela pode acabar pior. Zeke então diz a Langus para se afastar porque as coisas estão prestes a ficar mais sérias e se ele se machucar, ele não vai ser responsável por isso. Zeke já suspeitava. E agora ele confirma que Leica alcançou 2 estrelas. Leica se levanta, e uma aura brilhante gira ao seu redor. Os espectadores percebem imediatamente que Leica alcançou 2 estrelas. O reino de 2 estrelas é onde o portador pode projetar o verdadeiro poder da fonte para fora do corpo para as artes marciais. A projeção é basicamente o que é conhecido como aura. Leica parece mais forte, e ela agradece a Zeke por pressioná-la para conseguir alcançar 2 estrelas. Enfurecida, ela avança em direção a Zeke, pronta para acabar com ele. Sua espada segue um rastro dourado de aura, e Zeke admite que ela ficou mais forte e mais rápida. Zeke continua a brincar com ela, até que ele julga mal a força dela, e acaba sendo cortado no rosto. Leica percebe que ele ficou impressionado, e ela usa isso para se gabar da força de uma 2 estrelas. Ela garante a Zeke que ele está prestes a enfrentar as verdadeiras artes da grande espada do espírito do trovão. Zeke, por outro lado, está animado porque finalmente vai testemunhar algo que ele não viu no passado. Ele está absolutamente empolgado para ver o que Leica tem reservado para ele. Leica, então, ativa sua técnica do flash, da luz do trovão que atinge Zeke antes que ele pudesse se mover, deixando-o totalmente chocado e se perguntando como Leica é capaz de usar relâmpagos. Zeke admite que Leica é muito insana, mas Leica não vê nenhuma forma de arrependimento vindo dele porque ele está sorrindo. Leica, com raiva, ativa outra técnica, atingindo Zeke e fazendo-o chegar à conclusão de que o que quer que Leica esteja fazendo é demais para ele. Ele sabe que seu corpo ainda não aguenta o que Leica está fazendo com ele. E enquanto ele ainda tenta coletar informações sobre seu estado atual, os espectadores estão todos maravilhados.
Eles nunca esperaram que um guerreiro de uma estrela pudesse lutar de igual para igual com Leica. Zeke percebe que os movimentos de Leica não mudaram muito, mas sua evolução para 2 estrelas lhe deu um poder explosivo repentino. Zeke é forçado a admitir que Leica está indo muito bem, além do fato de que estar coberta de relâmpagos da maneira que ela está fazendo era basicamente impossível há 1000 anos com a forma como ela se move. Zeke percebe que ele poderia lançar um contra-ataque, mas ele está curioso para ver seu poder total, então ele está pronto para receber os golpes até lá. Leica está puta da vida que Zeke ainda tem a audácia de sorrir mesmo estando em uma situação tão ruim. Ela conclui que Zeke está transbordando de confiança, e decide que vai tirar essa confiança dele. Ela avança em direção a ele com uma técnica ainda mais mortal e rápida que Zeke não conseguiu desviar. Zeke observa enquanto o ataque o atinge, e ele é arremessado contra a parede, deixando uma forte explosão que deixa todos assistindo preocupados com seu bem-estar. A poeira baixa, e Zeke ainda está de pé com um sorriso no rosto. Isso a deixa puta de novo. E ela o atinge com outro ataque de raio para colocá-lo de joelhos. Langus vem correndo, dizendo para Leica parar o ataque, mas Leica se recusa, respondendo que Zeke está de pé. Leica afirma que não pode parar porque isso só esmagaria o orgulho dele. Leica promete pegar-lhe com se ele se render e jurar lealdade a ela. No entanto, Zeke permanece mudo, e Leica pode ver claramente que, mesmo não sendo um filho legítimo, seu orgulho, como um dragão L, permanece nele. Já que ele está agindo todo pomposo, Leica decide que vai usar tudo o que tem para terminar a luta. Ela ativa as artes da grande espada do espírito do trovão, o trovão celestial, e ela o atinge com isso. Zeke não consegue se mover de onde está e recebe toda a força do golpe. Seu corpo é atingido por tantos raios que ele grita de dor. Quando o ataque termina, Zeke cai no chão despedaçado. Inconsciente, Leica finalmente crava sua espada no chão, acreditando que a luta acabou. Para sua maior surpresa, ela ouve a voz de Zeke atrás dela, dizendo que finalmente entendeu como as coisas funcionam. Leica se vira de volta, e para aumentar a surpresa, o corpo de Zeke agora está faiscando, indicando que ele agora pode usar eletricidade. Isso a deixa em choque, e também a faz se perguntar por que Zeke consegue usar eletricidade. Zeke também está chocado porque ele não sabia que isso é o que chamam de eletricidade. Ele caminha em direção a Leica com orgulho, dizendo que na verdade ele não tem a menor ideia de como consegue fazer isso. No entanto, ele estava se deixando ser atingido de propósito para poder estudar o poder de Leica e antes que percebesse, ele já conseguia usá-lo. Mesmo com a explicação dele, Leica ainda está completamente confusa porque o que Zeke diz deveria ser impossível. Tudo o que Zeke sabe é que, enquanto Leica o atingia com seus ataques, ele estava constantemente usando seu sopro do Rei Dragão, e a energia do raio acabou reagindo ao seu sopro do Rei. Isso eventualmente acumulou eletricidade dentro dele, e em pouco tempo, ele se viu controlando raios. Zeke diz a Leica que talvez não saiba de todos os detalhes, mas ele percebe que Leica tem um corpo raro, já que a grande arte da espada é uma técnica de família. Zeke decide supor que todo o clã dela tem a mesma constituição que ela, e ele também aprendeu uma grande lição, que o poder da fonte em si pode ser fundido com raios. Zeke então acrescenta que é tudo graças a Leica que ele conseguiu se tornar 2 estrelas. Com isso, Zeke diz a ela com confiança que a luta ainda não acabou. Leica, com raiva, balança sua espada na direção dele, mas Zeke apenas sorri e ativa seus poderes de raio. Zeke então salta tão rápido que não consegue controlar seu corpo. Como seu poder da fonte foi infundido com as propriedades do raio, todos os seus músculos e nervos são estimulados, dando-lhe mais força. Zeke considera isso uma característica especial, e conclui que vai pegar o jeito rapidinho. Enquanto isso, Lagna só pode assistir de lado enquanto os dois batalham, e ele mal consegue acompanhar. Lagnas logo percebe que Zeke já está desviando dos golpes de Leica com bastante facilidade. Leica está frustrada com tudo isso, o que a leva a perguntar a Zeke se ele está tentando zombar dela, mas ele diz que não, afirmando que na verdade a vê como uma ameaça real. Leica balança sua espada a uma grande distância só para tentar pegá-lo de surpresa, mas ele ainda desvia do golpe, e decide que é hora de acabar com a batalha. Zeke menciona que para finalizar a luta, ele vai criar uma nova técnica, mesmo que já faça muito tempo que não faz isso. Leica fica confusa quando Zeke diz isso, e Zeke a avisa que é exatamente como ela ouviu. Ele vai criar uma nova técnica, ou uma forma especial, para simplificar. Isso choca Leica, fazendo-a se perguntar se Zeke foi treinado em artes de combate secretas, mas ela não consegue imaginar de qual casa ele é. Zeke percebe que ela está completamente perdida em pensamentos, e aproveita a oportunidade para avançar em direção a ela em grande velocidade. Zeke a atinge com sua nova técnica, as artes de caçar dragões, tempestade de trovão. Com uma poderosa combinação de raios, Leica cai de joelhos, e Zeke sorri, dizendo: a luta acabou. Leica está tão acabada que nem consegue ficar de joelhos, e acaba caindo no chão de dor. Leica se arrasta em direção à sua espada porque não consegue acreditar que acabou de perder, e seu objetivo é superar seus irmãos para se tornar a próxima chefe da casa. Enquanto ela está ocupada se culpando, Zeke se aproxima dela dizendo que ela foi, na verdade, forte porque lhe proporcionou uma luta muito difícil. Zeke menciona que gosta de aprender coisas novas e ele não considera o tempo da batalha um desperdício.
Com um sorriso no rosto, ele pergunta a Leica se eles terão outra. A chance de duelar novamente? Na verdade, ele quer que eles ainda se enfrentem em outro duelo no futuro. Mas enquanto diz isso, Leica está apenas o encarando em horror e choque. Algumas horas depois, o pai de Leica, Balsa, é visto em uma masmorra acabando com monstros. Como se não fossem nada. Apenas a primeira forma de suas artes de combate do dragão é suficiente para aniquilar uma horda inteira de monstros. Sem esforço. Ele está na sua quando um mensageiro entra na masmorra para lhe contar sobre o último relatório. Sobre sua filha. Ele informa a Balsa que sua filha Leica avançou para 2 estrelas, mas Balsa não se impressiona com isso. O cara tenta dizer a Balsa que o avanço de Leica é um feito realmente enorme para a idade dela porque, do jeito que as coisas estão, ela pode chegar a 5 estrelas antes de se formar. Balsa então deixa claro, dizendo que talento não é nada a menos que seja colocado em uso. Ele manda o cara voltar com mais notícias quando ela finalmente usar seu novo poder. Nesse momento, o cara diz a Balsa que Leica acabou de perder uma luta, e Balsa assume que ela lutou contra um veterano. No entanto, o mensageiro lhe diz que a pessoa que derrotou Leica foi seu filho ilegítimo, Zack. Balsa se lembra de Zack por causa da mulher que o deu à luz. Balsa admite que a mãe de Zack realmente tinha talento, mas ele sabe que a mãe dele já estava morta há muito tempo, antes de ele nascer. Isso o deixa se perguntando como ele conseguiu adquirir as habilidades que usou para derrotar 2 estrelas. O mensageiro então menciona que o mais incrível de tudo isso é que Zack chegou a 2 estrelas por conta própria. Ele não teve ninguém o ensinando, mas continuou se esforçando. Ao ouvir isso, Balsa decide que é hora de eles começarem a primeira prova. O cara fica chocado ao ouvir isso e tenta lembrar a Balsa que é muito cedo, mas Balsa não se importa. Ele diz que a morte vem para todos igualmente e apenas os fortes podem sobreviver. Balsa diz que qualquer um que não consiga sobreviver à primeira prova é um lixo absoluto e não merece futuro. O oficial não tem escolha a não ser seguir a ordem de seu chefe. Balsa adiciona ordens ainda mais chocantes ao que ele está passando, dizendo ao oficial para convocar Freya. Ele é forçado a perguntar novamente e Balsa confirma, dizendo que quer que Freya seja a pessoa a supervisionar a prova, já que Zeke parece ser um garoto interessante. O oficial confirma a ordem e vai embora. Mas enquanto ele se afasta, Balsa finalmente mostra sua empolgação para ver o que Zeke tem reservado para ele. Mais tarde, Zack e os outros alunos estão no campo de treinamento seguindo as instruções do professor. No entanto, Zack está fazendo as coisas do seu jeito, carregando pedras 5 vezes o seu tamanho. Ele está ocupado trabalhando em sua técnica de respiração enquanto os outros garotos estão praticando a respiração do dragão. A técnica de respiração que ele está aprendendo é considerada simples para ele e ele espera que as crianças consigam até aprendê-la. Langus logo percebe a diferença no regime de treinamento de Zack e ele pergunta se ele não está interessado em treinar com eles. Zack diz que não entende onde ele quer chegar e Langus menciona o treino de artes de combate do dragão. Zack então responde calmamente que já aprendeu, chocando Langus discute com ele porque eles acabaram de ensinar momentos atrás e não tem como ele já ter dominado isso. Zeke então decide dar a ele algumas lições sobre seu fluxo de éter e como ele está desequilibrado. Zeke derruba a pesada pedra que ele está carregando na cabeça e diz para Langus se virar. Langus faz isso e Zeke o atinge por trás, passando uma energia de éter muito boa para ele. Zeke diz a Langus que o que ele está sentindo é a canalização correta da rota. Langus consegue sentir a diferença imediatamente e agradece a Zack pela ajuda. É quando finalmente cai a ficha para Langus que Zack realmente dominou a técnica, mas Zack fica irritado que Langus sequer duvidou dele. Langus rapidamente desfaz o mal entendido, dizendo a Zack que ele o entendeu mal. Langus menciona que nunca foi ensinado por ninguém além de seu pai, e é por isso que ele sempre teve que se esforçar ao máximo. No entanto, Zack já é forte o suficiente para derrotar Leica por conta própria. Langus assume que as artes de combate do dragão são simples e chatas para Zack, mas Zack diz que não é o caso. Zack menciona que a estabilidade é na verdade bem impressionante. Basicamente, as artes de combate do dragão foram uma vez menosprezadas por seus filhos que alegaram que era complexa e difícil demais. Mesmo sendo complexa, é uma arte de combate de poder avassalador que tem várias formas de luta incorporadas. Além disso, Zeke acabou de conseguir uma nova forma graças à sua luta com Leica. Acontece que a técnica que ele usou para derrotar o dragão é a forma final, e Zack está curioso para ver como a técnica foi refinada ao longo dos anos. Zack então decide que é hora de voltar ao treinamento físico, já que não há mais nada a aprender com as artes de combate do dragão. De repente, Langus faz um pedido estranho a Zack, perguntando se ele lhe daria a honra de treiná-lo. Langus fala sobre seu desejo de ficar muito forte, mesmo que seja bem difícil. Surpreendentemente, Zack diz a ele que topa porque ele vê Langus como alguém que pode ser ensinado. Langus ainda está comemorando sua vitória quando uma voz familiar aparece por trás, pedindo a Zack para treiná-la também. A voz não é de ninguém menos que Leica, e mesmo que ela esteja tímida com isso, ela não consegue deixar de admitir que Zack é impressionante o suficiente para ter Tela derrotado. Leica fala sobre o quão bom Zeke é, e ela admite que seu orgulho foi estilhaçado durante a luta deles. Zeke fica chocado com o pedido repentino, e Leica acrescenta que também quer ficar mais forte para poder superar seus irmãos, e até mesmo o próprio Zeke. Leica completamente
deixa seu ego de lado e insiste para que Zack a ensine a ser mais forte. Mas Zeke, para um momento para pensar sobre sua resposta, deixando Laika em pânico. Bem galera, esse é o fim do vídeo. Se vocês gostaram deste vídeo, comentem. Próxima parte na seção de comentários. Além disso, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e curtam o vídeo. Obrigado por assistirem e até a próxima.